Olá meninas, tudo bem? Olha quem se comprometeu a fazer mais vídeo aqui, principalmente com relação a esse procedimento cirúrgico que eu passei há pouco tempo. Prometo que eu vou tentar postar vários vídeos, inclusive explicando como tudo aconteceu, tá? No vídeo passado, de forma bem resumida, eu entrei na questão do tema da cirurgia bariátrica que eu fiz, né, pelo método bypass. E eu vou detalhar um pouquinho para vocês como é que ocorreu. Bom, em conjunto com o meu advogado. Ai, meninas, desculpa. É porque eu não sei se vocês sabem, eu sou advogada. E o meu dia a dia, a correria e o trabalho é só com relação a isso. Então, sempre que eu vou falar doutor, eu lembro de juiz, enfim. Mas vamos lá. Com relação ao método bypass, nós decidimos por esse procedimento, levando em consideração a minha saúde mesmo, porque eu estava, não sei se continuo com alguns problemas estomacais, assim, posso dizer para vocês que depois da cirurgia eu nunca mais tive dor de estômago, não senti nenhum tipo de azia, não sei se é por conta da cirurgia, por conta da perda de peso ou se da alimentação, enfim, acho que é o conjunto, né? São todas, né, todas as coisas que ocorreram após a cirurgia e acabaram influenciando nisso. Então, eu posso dizer que eu me sinto bem, mas a época da cirurgia, nós conversamos, eu e meu médico, e pensamos, olha, realizar essa cirurgia talvez possa colocar em risco essa questão das minhas queixas de dor de estômago, de azia, eram muito fortes, assim, eu sentia que subia, assim, queimava de uma forma muito forte. Eu fiz um exame que é chamado pH-metria, você passa um cano, né, assim, pelo nariz e desce, vai até o seu estômago e você fica por 24 horas. Eu fiquei, gente, que exame sofrido. Eu posso dizer pra vocês que foi difícil, tá? Por 24 horas, porque você sente aqui, quando você abre a boca, você vê o caninho descendo, você vai engolir, você sente que você tá engolindo ele junto. Olha, é horrível. E aí fica, eu não sei se é uma espécie de câmera dentro, e você fica com um aparelho, né? E aí, cada refeição que você vai fazer, você anota qual é a refeição, do que você tá se alimentando e o horário. Quando você vai deitar, você coloca, se você levanta, tudo você vai anotando nesse, nessa espécie de diário, né? E aí, depois de 24 horas, você retorna no médico. Enfim, saiu o resultado, eu levei para o meu médico e daí ele falou assim: olha, Mariana, você tem uma azia muito forte e o método Sleeve não é que toda pessoa que faz, tá, gente? Mas pode ocorrer de piorar essa questão do seu estômago. Então, eu falei, não, doutor, eu não quero correr esse risco, porque eu já sofro bastante com relação à azia e eu não quero correr o risco de ficar mais grave. Então, nós decidimos optar pelo método bypass. Bom, a minha cirurgia foi bem tranquila, tá? No dia 12 de julho, eu fui internada no Hospital Oswaldo Cruz, um hospital maravilhoso. Cheguei no hospital por volta de, acredito que meio-dia, por aí. Minha cirurgia foi à tarde. Uma cirurgia também rápida, não foi demorada, apesar de ter realizado duas cirurgias, né? Porque foi a redução do estômago e a retirada da vesícula. Porque eu tinha pedras, gente, juro, era deste tamanho. Foram acho que 5 ou 6 pedras, uma coisa bem grande. Eu fiquei até assustada quando eu vi, mas graças a Deus deu tudo certo. Enfim, eu realizei a cirurgia numa segunda-feira. E normalmente, pelos vídeos que eu vejo aqui, o pessoal, quando dá no dia seguinte, normalmente tem alta. Mas eu fiquei muito mal. Não sei se por ser talvez uma pessoa que sinta muita dor, ou por ter feito duas cirurgias, enfim. Isso aqui eu fiquei muito mal e eu não consegui. Na quarta-feira, todos os dias o médico ia me visitar, mas na quarta-feira ele foi e ele perguntou como eu tava me sentindo. E eu falei pra ele: olha, doutor, eu tenho sentido muita dor. Então eu ficava basicamente à base de morfina. Só que eles não podiam aplicar morfina o tempo todo. Então eu ficava morfina, acho que era Buscopan, alguns remédios assim na veia pra passar dor. Só que a hora que passava o efeito do remédio, voltava a dor, enfim.
Na quinta-feira, ele esteve lá e perguntou como eu me sentia. E eu falei, olha, doutor, eu já estou bem. Então, ele falou, olha, então eu vou te dar alta e você acompanha em casa, tudo certinho. Qualquer coisa você entra em contato comigo e a gente vai se falando. Ok. Na quinta-feira vim pra casa, então operei na segunda e tive alta na quinta-feira. Na quinta-feira retornei, fiquei muito mal em casa ainda assim. Mas não era dor, que eu já, nesse momento eu já não estava sentindo tanta dor, era um mal-estar. Eu acho que por conta dos gases, eles injetam muitos gases na sua barriga, talvez para separar os órgãos, para que eles consigam realizar a cirurgia, né? Porque é feita por vídeo, são alguns furinhos que eles fazem na barriga. No meu caso, foram 5 furinhos. 1, 2, 3, 4, acho que 6 furos. E aí eles injetam esses gases para poder fazer a cirurgia e esses gases te dão muito desconforto, tá? Eu sentia muito desconforto e sem contar que você também fica muito fraco, né? Não é, os primeiros dias assim, eu falo que são bem difíceis, né? Além de você passar por todo o procedimento, esses gases e alimentação e tudo ao mesmo tempo, tá? Mas enfim. E aí vim para casa e eles aconselham que você faça caminhada. E eu comecei a fazer. Eu fazia caminhada, mas era coisa muito pequena e sempre acompanhada do meu esposo, porque você tá muito fraco. Então você anda um pouquinho e você já se sente muito cansado, seu coração fica acelerado. Então eu andava 10 minutinhos, aí depois à tarde mais 10, e ia fazendo assim 10, umas 2, 3 vezes por dia, era o que eu conseguia, né? E retornava. Porque com relação à alimentação, eu acho que foram 20 dias, se eu não me engano, é líquida. E inicialmente você só toma 50 ml. 50 ml equivale àquele copinho de café, aquele de plástico pequenininho. Então é aquilo. E de 2 em 2 horas você tem uma alimentação. Então tem água de coco, água, suco coado. A sopa que você toma, como funciona? Você cozinha os legumes com uma carne, um frango, e depois você coa. Você não bate, nem tritura, nada disso. Você só coa e aquela aguinha que sai, a gente fala aguinha suja, você toma. E é isso a sua alimentação. Então, é complicado, né? Nos primeiros dias você não é nem fome. Eu ainda questionei o meu médico, porque uma semana depois eu retornei, né? Fui na consulta no retorno. E eu falei assim, olha, doutora, eu brinquei, acho que a cirurgia não deu muito certo, porque eu tô sentindo fome. E ele falou assim, olha, Mariana, você não sente fome, você sente vontade de comer. Foi essa frase que ele utilizou. Não é fome, porque você não consegue comer. É só a vontade. Então você vê as pessoas, isso me chocava muito, porque tenho 2 filhos, sou casada, e a minha mãe estava aqui em casa também para me ajudar, e eles se alimentam normalmente. Então eu sentia o cheiro da comida, eu via eles se alimentando e aquilo me instigava e me dava muita vontade. Mas aí eu comecei a perceber que não era fome, porque quando eu tomava minha sopinha ou meu suco, eu já me sentia saciada, já não tinha mais fome, né? O que tinha era essa vontade mesmo de comer alguma coisa, enfim. E aí nós ficamos nisso, e mais a questão das vitaminas, né? Eu tomei a vitamina, estou tomando a vitamina Barivit, que são, acho que vários tipos de vitamina junto, né? Que hoje em dia existe já esse tipo de medicamento. Tomo um remédio pro estômago e o whey. Esse é o grande problema. Vamos lá. A minha nutricionista, ela passou pra mim que eu tinha que tomar uma semana, acho que depois, eu comecei, ou 15 dias, tomar whey. O primeiro dia foi espetacular, só 50 ml, mas estava maravilhoso. Parecia que eu estava tomando um milkshake. Nossa, fiquei super feliz. Na mesma hora que eu tomei, eu mandei mensagem para a nutricionista e falei assim, muito obrigada. Que delícia. Tô tomando esse whey, é o whey isolado que chama, se eu não me engano. É um whey específico, tá? Não é esse whey que o pessoal usa aí da academia, não, um pouco diferenciado. E aí comecei a tomei a primeira vez e achei uma delícia. Na mesma hora mandei mensagem, doutora, nossa, muito obrigada, que delícia. E passou 10 minutos, eu comecei a passar muito mal, mas muito mal mesmo. Nossa, que sensação horrível, gente, péssimo. Fiquei mal, e aí ela falou pra mim, olha, tenta reduzir um pouco, fraciona, enfim.
Só que esse whey tá me dando muita dor de cabeça, porque eu não consigo encostar perto dele. Já tentei fazer batido no liquidificador, morno, quente, com gelo, enfim. E não consigo, eu não sei mais o que fazer por conta desse whey. É uma dificuldade, não é fácil, gente. O whey é muito ruim. Mas aí voltando, e aí a alimentação, depois de mais ou menos uns 15, 20 dias, mudou um pouquinho. O que mudou? Com relação ao alimento, ao invés da aguinha suja, eu já podia bater no liquidificador e coar, né? Então ficou um pouquinho mais grossinho. E aí tomava aquilo. Minha nutricionista me liberou também um caldinho de feijão, porque eu pedi. Falei, olha, eu tô sentindo muita falta. Ela liberou o caldinho de feijão. E o tempo foi passando e você vai se adaptando, viu? Parece que é uma coisa impossível. E os primeiros dias, de fato, são muito difíceis. Mas depois o seu organismo ele vai se adaptando com aquilo e você começa a ter ânimo também. Porque eu digo, na primeira semana eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer absolutamente nada. Na segunda semana eu já comecei a me animar. E aí já fui pro escritório, já conseguia trabalhar, levava, né, as medidas dos meus alimentos para comer lá. E aí foi melhorando, né? Porque parece que você fica muito fraco, você não tem disposição para fazer nada. Mas com o tempo o seu organismo acostuma. Então, essa parte aí foi mais tranquila depois de um tempo, porque no começo, confesso para vocês que não. Eu sempre estava em contato com a minha nutricionista e ela mudava a cada semana, ela ia mudando um pouquinho, ia acrescentando alguma coisa, a forma como era feita. Depois de um tempo a gente começou a comer amassadinha, comida. Eu falo que é como um bebê, né? Você começa no líquido, aí já fica um pouquinho mais grossinho, aí depois fica um caldinho grosso mesmo. Depois de um tempo a Nutri liberou eu me alimentar, então eu já podia comer um purezinho. Depois liberou um arrozinho empapado. Esse arroz empapado para mim foi muito complicado, também não consegui, então eu preferia optar por mandioquinha, mandioca, outras coisas. E aí você come uma carninha desfiada, tritura, enfim. Depois, aí você já começa a entrar na alimentação, que eu acho que foi depois de um mês e pouquinho. Eu comecei a poder comer arroz, feijão, carne, mas tudo muito pouquinho, gente. É assim, uma colherinha de cada e às vezes você não consegue comer tudo, tá? Com relação a. E é o que eu estou hoje, tá? A questão da alimentação. Conforme for progredindo, eu conto pra vocês. Alimentação é isso. Com relação ao entalo, nunca tive nada disso. Com relação ao dump, posso dizer pra vocês que no hospital eles levaram um suco pra mim de maçã. E eu tomei, na hora que eu tomei, achei uma delícia. Hoje eu tenho até medo quando eu acho alguma coisa muito gostosa, que eu tenho medo de passar mal. Mas achei aquele suco delicioso. Ainda briguei com meu esposo, falei assim: nossa, melhor suco que eu já tomei na minha vida. E também passou 10 minutinhos, eu comecei a passar mal. Que até vomitei nesse dia, o suco mesmo. Quando o meu médico chegou, a primeira coisa eu perguntei, e ele falou: você passou mal porque esse suco tem muito açúcar. Tava escrito lá, acho que diet, enfim, mas muito doce, ele falou. E, enfim, ok. Cheguei em casa, tal, um certo dia, todo mundo aqui em casa. E aí o pessoal começou a tomar refrigerante, porque eu não tomo mais, né? Tomaram uma cervejinha, e eu também não podia, né? Não posso. E aí eu falei, vou fazer um suquinho de maçã bem geladinho pra eu tomar. Gente, eu tomei. Minha pressão caiu. Eu comecei a ficar mal, começaram a me pegar, me colocaram no sofá e eu passando muito mal. Mas assim, não foi do jeito que as pessoas falam, sensação de morte. Eu me senti fraca. Eu não sei se é porque é algo que eu já tô acostumado, porque eu tenho pressão baixa e eu já acostumei, às vezes, minha pressão cair. Então, eu não consigo dizer que é sensação de morte, é de um desmaio, né? Mas não cheguei a desmaiar, só a pressão caiu, eu sento um pouquinho e aí vou voltando. Então, foram os únicos episódios, mas fora isso, não vomitei. Inclusive, nesse dia também não vomitei. Não tive problema nenhum com relação a isso, graças a Deus. Não como açúcar, tá? Não como. A única coisa que eu utilizo às vezes no café, porque eu tomo café, meu médico liberou. Então, eu tomo café, a única coisa que eu ponho às vezes é um pouquinho de xilitol, o adoçante. Às vezes eu tomo puro mesmo, porque eu sempre gostei de café puro, então pra mim, sem açúcar também não faz muita diferença.
E hoje uma coisa boa que eu tenho é que eu posso comer uma fatiazinha daqueles pães de forma. Então eu como com requeijãozinho light. Não é todo dia que eu como, porque tem dia que não dá vontade mesmo. E minha alimentação regradinha, tudo bonitinho. Tenho feito tudo certinho, tá? Agora dia 12, vai fazer 2 meses, né? E aí eu conto pra vocês o que mudou. Se vai mudar alguma coisa, minha nutri, se ela vai mudar minha alimentação ou se vai manter no que está. Porque eu já tenho me alimentado, não passo mal, tá? Como carne. Claro, eu sempre tive o hábito de mastigar muitos alimentos, então isso não é um problema pra mim. Eu acho que até por isso que eu não tenho entalo. Então, sempre que eu como devagar e mastigo bem os alimentos, então não tenho passado mal. Não tenho sentido nenhum engasgo, entalo, enfim, nada. Então, tô super bem. Quero voltar depois que completar 2 meses pra passar pra vocês. Não sei se eu acho que eu relatei no outro vídeo, mas quando eu fui fazer o procedimento, antes da cirurgia, eu passei no médico, eu tava com 101 quilos. Acabei relaxando, pensei, bom, vou operar, vou comer tudo que eu tiver direito. E aí, no dia da minha cirurgia, eu tava com 104 quilos, assim, o ápice da minha vida. Eu nunca cheguei num peso desse. Tava com 104 quilos. E consegui eliminar aí, nesse 1 mês, 12 quilos. Aí eu volto, segunda ou domingo mesmo, pra dizer pra vocês quanto que eu consegui no segundo mês. Lembrando que o primeiro mês, o médico já havia me alertado que você perde muito mais peso, tá? No segundo mês, começa a ficar um pouquinho mais devagar. E tudo bem, é normal. Comecei a me exercitar, fazer academia. Confesso que é bem complicado para uma pessoa extremamente sedentária você se adaptar com essa rotina. Mas estamos aí, tô na luta e espero trazer boas notícias no próximo vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me passar com relação a medicamento, com relação ao o pré e o pós-operatório. Tô aqui à disposição, tá bom? Um beijo grande para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.